Olá, eu sou a Andy Corrêa. Se você gosta de mistérios, crimes reais, histórias antigas e casos que desafiam a lógica, este é o seu lugar. Hoje vamos falar sobre um dos desaparecimentos mais conhecidos da história moderna. Uma menina de apenas 3 anos desapareceu durante as férias com a família em um pequeno resort em Portugal. Não houve pedido de resgate, não houve testemunhas que explicassem exatamente o que aconteceu, e mesmo depois de tantos anos, uma pergunta continua sem resposta. O que realmente aconteceu com Madeleine McCann? Antes de começarmos, é importante dizer que este vídeo é baseado em informações públicas e procurará diferenciar fatos confirmados das hipóteses investigadas ao longo dos anos. Nos próximos dias, teremos outros episódios dessa série. Hoje, vamos entender como tudo começou. Nos próximos vídeos, analisaremos as falhas da investigação e depois o livro A Verdade da Mentira, de Gonçalo Amaral, sempre distinguindo fatos das interpretações. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e venha comigo conhecer um caso que marcou a história da investigação criminal. Para compreender a dimensão desse caso, precisamos voltar ao ano de 2007. Madeleine Beth McCann nasceu em 12 de maio de 2003, na Inglaterra. Era descrita por familiares e amigos como uma criança alegre, curiosa e muito inteligente. Seus pais, Kate e Jerry McCann, eram médicos. A família também era composta pelos irmãos gêmeos mais novos de Madeleine, que ainda eram bebês. Na primavera europeia de 2007, eles decidiram passar férias em Portugal com um grupo de amigos. O destino escolhido foi a Praia da Luz, uma pequena vila costeira no sul do país, conhecida pelo clima tranquilo, praias paradisíacas e grande número de turistas britânicos. Nada indicava que aquelas férias se transformariam em um dos maiores mistérios da história recente. Os dias transcorriam normalmente. Durante o dia, o grupo aproveitava a praia, a piscina e as atividades do resort. À noite, havia uma rotina que parecia prática. Depois de colocar as crianças para dormir, os adultos jantavam em um restaurante localizado dentro do complexo, fazendo verificações periódicas nas crianças. Segundo os relatos, essa prática já havia sido adotada em noites anteriores. Era uma rotina que lhes transmitia segurança, mas na noite de 3 de maio de 2007, tudo mudaria para sempre. O dia 3 de maio de 2007 começou como qualquer outro para a família McCann. Madeleine brincou durante o dia, participou das atividades infantis do resort e passou o tempo com os pais e os irmãos. Nada parecia indicar que aquela seria a última vez em que seria vista. Naquela noite, Kate e Jerry McCann combinaram de jantar com um grupo de amigos no restaurante do complexo turístico Ocean Club. O restaurante ficava a uma curta distância do apartamento onde as crianças dormiam. Embora não fosse possível ver continuamente o interior do apartamento, o grupo acreditava que a distância permitia verificar as crianças regularmente. Por volta das 20h30, os adultos chegaram ao restaurante. Enquanto conversavam e jantavam, combinaram que cada um faria verificações periódicas nos apartamentos onde seus filhos dormiam. Um dos relatos apresentados posteriormente, essas verificações aconteciam em intervalos aproximados. Em determinado momento da noite, Jerry McCann foi ao apartamento e afirmou que encontrou tudo aparentemente normal. Pouco depois, outro integrante do grupo também realizou uma verificação na área. Então, por volta das 22 horas, Kate McCann foi até o apartamento para conferir as crianças. Ao entrar no quarto, percebeu algo estranho. A porta estava diferente do que ela lembrava. Ao olhar para a cama de Madeleine, ela estava vazia. A janela do quarto estava aberta, as persianas também. Kate correu de volta ao restaurante desesperada. As palavras que pronunciou entrariam para a história daquele caso. Levaram a Madeleine. Em poucos segundos, o jantar terminou, os amigos correram em diferentes direções, funcionários do restaurante foram chamados, outros hóspedes começaram a procurar pela menina. Cada minuto parecia interminável. As buscas começaram imediatamente nas proximidades do apartamento. Foram examinados jardins, piscinas, becos, estacionamentos, áreas comuns.
Logo depois, a polícia portuguesa foi acionada. Nas horas seguintes, equipes de busca, moradores e voluntários passaram a vasculhar a Praia da Luz. Helicópteros, cães farejadores e agentes participaram das operações. Apesar do enorme esforço inicial, nenhum sinal de Madeleine foi encontrado. A notícia atravessa fronteiras. Ainda durante a madrugada, o desaparecimento começou a chamar a atenção da imprensa. Nas horas seguintes, jornais portugueses passaram a noticiar o caso. Pouco tempo depois, veículos britânicos também deram destaque ao desaparecimento. Em questão de dias, o rosto de Madeleine estampado em jornais, emissoras de televisão e portais de notícias ao redor do mundo. Celebridades, autoridades e organizações internacionais divulgaram sua fotografia. Campanhas foram organizadas em diversos países. A esperança era de que alguém reconhecesse a menina e fornecesse uma pista decisiva. Mas, enquanto o mundo acompanhava o caso com expectativa, a investigação apenas começava. E os próximos dias seriam marcados por decisões que, anos depois, continuariam sendo debatidas por investigadores, jornalistas e especialistas. Quando a polícia chegou ao Ocean Club, o tempo já era um adversário. As primeiras horas após um desaparecimento costumam ser decisivas. Cada minuto pode significar a diferença entre encontrar uma pessoa rapidamente ou enfrentar um caso que se torna cada vez mais complexo. Naquela madrugada, os agentes começaram a ouvir testemunhas e reunir as primeiras informações. Os pais de Madeleine relataram toda a rotina daquela noite, desde o jantar até o momento em que Kate encontrou a cama vazia. Os amigos que estavam com eles também foram entrevistados para reconstruir passo a passo tudo o que haviam visto. Ao mesmo tempo, equipes iniciaram buscas na região próxima ao apartamento. Foram examinadas ruas, jardins, áreas abertas e locais onde uma criança pequena poderia estar. Também foram feitas verificações em hospitais, contatos com autoridades de fronteira. Nos dias seguintes, investigadores passaram a analisar todos os relatos de pessoas que afirmavam ter visto alguém carregando uma criança ou circulando pela região naquela noite. Alguns desses relatos pareciam promissores, outros acabaram sendo descartados após novas verificações. Como acontece em muitos casos de grande repercussão, surgiram dezenas de informações vindas de diferentes lugares. Algumas eram sinceras, mas imprecisas. Outras nunca puderam ser confirmadas. Enquanto isso, uma fotografia de Madeleine passou a circular pelo mundo inteiro. Seus olhos, marcados por uma pequena característica na íris do olho direito, tornaram-se um dos principais elementos usados nas campanhas de divulgação. A esperança era simples: que alguém, em qualquer lugar do mundo, reconhecesse a menina e ajudasse a encontrá-la. Essa mobilização foi extraordinária. Pessoas comuns distribuíram cartazes, voluntários organizaram buscas. A imprensa acompanhava cada novo detalhe praticamente em tempo real. Líderes e políticos, figuras públicas, manifestaram apoio à família. O desaparecimento de Madeleine deixava de ser apenas uma investigação local e tornava-se um caso de interesse internacional. Mas, à medida que os dias passavam sem respostas concretas, aumentavam também as perguntas. O que havia acontecido naquela noite? Madeleine havia sido levada por alguém? Ela ainda estava em Portugal ou já havia sido levada para outro país? Naquele momento, nenhuma dessas perguntas tinha uma resposta definitiva. E justamente por isso, diferentes linhas de investigação começaram a ser consideradas pelas autoridades. Essas possibilidades mudaram diversas vezes ao longo dos anos, conforme novas informações surgiam e antigas hipóteses eram reavaliadas. Naquele momento, uma coisa era certa: o desaparecimento de uma menina de 3 anos havia se transformado em uma investigação acompanhada por milhões de pessoas em todo o planeta. E essa tensão mundial faria com que cada novo indício, cada testemunho e cada decisão das autoridades passassem a ser observados de perto. Nos próximos minutos, vamos acompanhar como a investigação evoluiu ao longo dos meses, quais caminhos foram seguidos pelas autoridades e por que esse caso continuou despertando o interesse do mundo mesmo anos depois do desaparecimento. Os dias se transformaram em semanas. As semanas deram lugar aos meses. E apesar da enorme mobilização internacional, Madeleine McCann continuava desaparecida.
À medida que a investigação avançava, os policiais passaram a reunir milhares de páginas de documentos, centenas de depoimentos e inúmeras pistas enviadas por pessoas de diferentes países. Algumas informações pareciam relevantes no primeiro momento, outras, depois de verificadas, não levavam a lugar algum. Era um trabalho lento, meticuloso, extremamente complexo. Enquanto isso, Kate e Jerry McCain decidiram não permanecer em silêncio. Eles passaram a conceder entrevistas, participar de campanhas de divulgação e viajar para diferentes países na tentativa de manter o caso vivo na memória das pessoas. O objetivo era simples: fazer com que o rosto de Madeleine nunca fosse esquecido. Com o passar do tempo, novas imagens de progressão de idade também foram divulgadas. Essas reconstruções mostravam que Madeleine poderia estar, caso ainda estivesse viva, adaptando seus traços conforme os anos passavam. Era uma forma de aumentar as chances de reconhecimento. Ao mesmo tempo, a cooperação entre diferentes forças policiais se tornou cada vez mais importante. Autoridades de vários países passaram a compartilhar informações, cruzar dados e verificar denúncias enviadas por cidadãos de diversas partes do mundo. Em alguns momentos, novas pistas despertavam esperança. Em outros, acabavam descartadas após análises mais detalhadas. Essa alternância entre expectativa e frustração passou a marcar a história do caso. Cada notícia fazia o mundo acreditar que a resposta estava próxima. E pouco tempo depois, a investigação voltava ao mesmo ponto, sem nenhuma conclusão definitiva. Mesmo assim, o caso jamais foi completamente esquecido. Ao contrário, ele continuou sendo revisitado sempre que surgiam novas informações, novas tecnologias ou novas linhas de investigação. Com o avanço dos recursos de análise forense e da cooperação internacional, investigadores passaram a reexaminar elementos antigos, buscando detalhes que talvez tivessem passado despercebidos anos antes. Esse processo é comum em investigações de longa duração. À medida que a ciência evolui, novas técnicas surgem, evidências antigas podem ser analisadas novamente, às vezes revelando informações que não eram possíveis de identificar no passado. Foi exatamente isso que manteve viva a esperança de que algum dia o desaparecimento de Madeleine pudesse finalmente ser esclarecido. O tempo seguia em frente, mas para a família McCain havia uma pergunta que nunca deixava de existir: onde está Madeleine? Mais de uma década se passou desde aquela noite de 3 de maio de 2007. Ao longo desse período, inúmeras pistas foram investigadas, pessoas foram ouvidas, informações foram verificadas e diferentes linhas de investigação foram consideradas pelas autoridades. Mesmo assim, o desaparecimento de Madeleine McCain continua sendo um dos casos mais conhecidos e debatidos da história recente. Não apenas pelo mistério que o cerca, mas pelo impacto que causou em famílias, investigadores e na forma como desaparecimentos infantis passaram a receber atenção internacional. O caso mostrou a importância de cooperação entre países. Também evidenciou como a divulgação rápida de informações pode mobilizar milhões de pessoas ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, lembrou que grandes investigações nem sempre produzem respostas imediatas. Em alguns casos, a verdade leva anos para ser descobertas e em outros continua sendo procurada. Por respeito a todos os envolvidos, é importante lembrar que ao longo dos anos, muitas teorias surgiram na internet, em livros e em programas de televisão. Nem todas foram confirmadas. Por isso, nesse canal, nosso compromisso é separar aquilo que foi oficialmente investigado daquilo que permanece apenas no campo das hipóteses. Justamente essa diferença que tentaremos mostrar ao longo dessa série especial. Sempre que estudo um caso como o de Madeleine McCain, uma coisa me chama a atenção. Às vezes, o tempo faz com que as manchetes desapareçam. As equipes mudam, os investigadores se aposentam, as notícias deixam de ocupar as primeiras páginas. Mas, para uma família, o tempo não apaga a ausência. Independentemente das hipóteses discutidas ao longo dos anos, existe um fato que permanece incontestável. Uma menina desapareceu e sua família passou a viver uma espera que parece não ter fim. Talvez seja justamente por isso que esse caso continue despertando tanto interesse, não apenas pelo mistério, mas porque ele representa a esperança de que, um dia, todas as perguntas encontrem uma resposta baseada em evidências.
E, até que isso aconteça, é essencial tratar esse tema com responsabilidade, respeito e compromisso com os fatos. Este vídeo ajudou você a compreender melhor como tudo começou? Deixe seu like e inscreva-se no canal. Nos comentários, quero saber a sua opinião sobre uma pergunta importante. Qual foi o momento da cronologia que mais chamou sua atenção? No próximo episódio dessa série, vamos analisar um aspecto completamente diferente do caso. As falhas que marcaram as investigações, vamos entender quais decisões ainda são debatidas por especialistas, como elas podem ter influenciado os rumos do caso. Muito obrigado por assistir. Eu sou a Andy Corrêa e nos vemos no próximo mistério. Até o próximo encontro.